Oi, pessoal. Então, nós vamos começar aqui a reunião de eletivas. Então, essa é uma reunião quinzenal de alinhamento para a realização do plano das eletivas. Então, estas serão as orientações. Então, vamos lá. Relembrando aí o que são as eletivas. São inovações tecnológicas, elas envolvem diferentes áreas do conhecimento, então por isso que não pode ser, a parceria não pode acontecer com professores da mesma área, tá? Visam aprofundar e enriquecer os estudos do aluno. Então nós precisamos nos preocupar na hora de elaborar o nosso plano de eletivas, na definição do que é eletiva, né? Tem como objetivo enriquecer e aprofundar conceitos já trabalhados na Base Nacional Comum Curricular. Este também é uma das funções aí das eletivas, desenvolver os estudos de acordo com o interesse do aluno. Então é óbvio que a eletiva, ela precisa trabalhar as habilidades, mas de maneira leve, de maneira interessante, puxando realmente aí a atenção do aluno para essa disciplina. E, além disso, a inserção e permanência no mundo do trabalho. Como nós trabalhamos com o ensino médio, então o mundo do trabalho é uma realidade para nós, né? Bem mais, inclusive, do que para o ensino fundamental, que fica de maneira aí mais subjetiva. Bom, os principais responsáveis pela eletiva é o professor, independente se ele é o regente ou se ele é o professor de apoio, e o PCG. Então, essa reunião que eu estou fazendo com vocês, ela precisa acontecer a cada 15 dias, então nós ainda faremos aí muitas outras reuniões para ver como está o andamento da nossa eletiva. A eletiva ela deve apresentar também de maneira interdisciplinar, né, o aprofundamento dos conhecimentos. Então, por isso que nós precisamos, né, na hora de elaborar o plano de eletivas, colocar as habilidades da Base Nacional Comum Curricular. Então, esse aprofundamento ele acontece baseado naquilo que já está sendo ensinado em sala de aula. A primeira eletiva que nós fizemos do primeiro semestre, ela foi baseada no Varal dos Sonhos, né, apenas. Agora, nós iremos fazer, né, para o segundo semestre, além da observação do Varal dos Sonhos, também observar a participação e o interesse dos estudantes. Então, nós sabemos, né, pelas experiências que nós tivemos anteriormente, quais foram, né, os temas, as estratégias, as metodologias que foram eficazes, que tiveram mais engajamento, e aquele que teve menos engajamento, né, que nós sabemos que é o nosso ponto de atenção. E também, né, pensar aí no desenvolvimento de valores, de princípios e de premissas do PEI. Então, todos aqueles banners, os cartazes que nós temos aqui na nossa escola, falando sobre quais são os valores, os princípios e premissas, são muito importantes. Aquilo ali é material para vocês utilizarem na hora da elaboração do plano de eletiva de vocês. E aí, eu deixo, né, como uma reflexão aí para os professores que estão ainda em teletrabalho ou que estão de férias, né, ou de atestado. Pense aí comigo, quais foram os pontos positivos da sua eletiva? O que você acha que funcionou, né, que deu certo? Quais são as metodologias que você utilizou? Quais foram os temas que surtiram efeito, que foram surgiram aí como realmente um ponto interessante para os alunos? E também gostaria que você refletisse sobre pontos de atenção. O que você acredita que poderia melhorar para essa eletiva, para esse semestre? E aí eu deixo para vocês pensarem aí na casa de vocês. Aqui eu trouxe para vocês as competências gerais, né? Porque nós precisamos pensar nessas competências gerais para elaborar o nosso plano de eletivas. Então, no seu plano de eletivas, ele precisa conter conhecimento, né? Claro que a eletiva não pode ser vazia, ela precisa oferecer conhecimento. Ela precisa também oferecer um pensamento científico, crítico e criativo.
Senso estético. Então, claro que nós precisamos também nos preocupar com a estética da nossa eletiva, seja ela através do tema, né? Qual vai ser o nome, se esse nome ele é esteticamente interessante, até mesmo como nós estamos mostrando o nosso trabalho, o produto do nosso trabalho, né? Então, tudo isso precisa realmente desse senso estético. Comunicação. Como você vai abordar o aluno na sua eletiva? Então, a sua comunicação envolve o ensino remoto, o ensino presencial, como você vai elaborar um roteiro. Esse roteiro está claro, está objetivo, você está atingindo o aluno. Argumentação. Você também precisa, né, utilizar com esse aluno a argumentação, né, baseada em informações científicas, né, em argumentos que sejam plausíveis aí para que o aluno também entenda a importância de se estudar os temas das eletivas propostos aí pelos professores, baseados no Varal dos Sonhos. A cultura digital ela é muito importante, né? Ela é uma realidade, então nós precisamos inserir nas nossas eletivas as ferramentas tecnológicas, o mundo tecnológico, o mundo digital, né? Ele precisa ser uma realidade. Autogestão. A autogestão e a autonomia, que é o item 10, está muito ligado ao desenvolvimento do protagonismo. Então, como você vai trabalhar a sua eletiva desenvolvendo o protagonismo do aluno? Então, pense na hora de elaborar o cronograma da eletiva, principalmente, nas atividades que você vai oferecer, esse detalhamento. Será que essas atividades ela está oferecendo para esse aluno a oportunidade dele ser protagonista? Ou você já está trazendo tudo pronto? Ele não precisa pensar, ele não precisa produzir, ele não precisa tomar decisões. Bom, autoconhecimento e autocuidado. Então, os temas, né, eles precisam basear-se em principalmente nesse autoconhecimento e autocuidado. Quando nós trabalhamos com as habilidades socioemocionais, nós fazemos isso, né? Nós desenvolvemos esse autoconhecimento principalmente. Empatia e cooperação, isso aí nada mais é que aplicar na prática as habilidades socioemocionais também, né? Que é uma das habilidades que são exigidas para serem colocadas e praticadas nas eletivas. Continuando então. Quais são os documentos que nós vamos utilizar para ter referência aí, né, para serem referência para nossa eletiva? Então, na hora de elaborar o plano da eletiva, você vai precisar do plano completo da eletiva. Esse plano ele vai ser disponibilizado no Drive do grupo, tá? Esse plano ele é um plano diferente do plano que nós fizemos no bimestre anterior. Ele tem um formato diferente, porém os itens são praticamente os mesmos, tá? Esses itens comentados, eles estão aqui nesse material de PowerPoint, mas eles também estarão lá em formato de Word, no Drive de descrição do grupo. Bom, a parceria com a UFSCar, né, vocês já tiveram acesso aí ao cardápio que a UFSCar ofereceu para nós. Então, essa parceria é muito importante que nós façamos essa parceria com eles. Eles são alunos universitários, eles têm muito a oferecer aos nossos alunos. Então, dentro, né, do tema que vocês vão desenvolver, baseado no Varal dos Sonhos, façam o possível para que vocês consigam fazer essa parceria com a UFSCar, porque tudo isso vai ser muito positivo, seja para a nossa eletiva, seja para a nossa escola, e até mesmo como aprendizado para os alunos universitários. E aí eu vou retomar com vocês o compilado que eu fiz do formulário que foi oferecido para vocês antes das férias, para que vocês inserissem lá as possíveis parcerias com outros professores e os possíveis temas que serão trabalhados nas eletivas. É óbvio, pessoal, que se for modificado o tema, não tem problema, tá? Então, aqui é apenas para a gente ter uma ideia de como vai ficar a organização das eletivas. Então, aqui nessa tabela, eu tenho
o nome do professor, regente, professor parceiro, o tema e a sala de aula. Então tá na ordem, coloquei primeiros anos inicialmente. Aqui nos primeiros anos, Jean e Tiago ficam com o primeiro ano A, trabalhando o pensamento lógico. Fernando e Patrícia ficam com a hidrofonia e sustentabilidade, primeiro B. Léo, primeiro C. Maria Eva, primeiro D. E Márcia, primeiro E. Então, todos já colocaram aí temas, né? Empreendedorismo, redes sociais, futuro profissional. Segundos anos. Os segundos anos, então, vão ficar aí a cargo do Rogério, com o segundo A, carreira acadêmica. Débora e Jonas trabalhando saúde e bem-estar, no segundo B. Maria Angélica e Priscila trabalhando sustentabilidade no segundo C. E Neuza e Leila trabalhando drogas, ervas medicinais, horta, baseado aí, trabalhando então no segundo D. E terceiros anos, terceiro A, B e C, eu tenho Gislaine trabalhando com o tema vestibulares com o primeiro A, Fernando Nares e Suzo, que ainda vão definir o tema para o terceiro B, Daniel e Fernanda trabalhando também voltado aí para vestibular, construção de um jornal que vai ser divulgado na escola, com o terceiro C. Bom, e aí eu venho para o material comentado, que está já disponível lá no drive de descrição do grupo. Então eu tenho aqui todos os itens que vão aparecer no plano de eletivas, e eu vou explicar cada um deles para vocês. Começando aí pelo título. O título, pessoal, ele não precisa ter um conceito do que é eletiva. Você pode utilizar, por exemplo, metáforas, você pode utilizar expressões, até mesmo americanizadas. E aí eu trouxe um exemplo, né, de uma escola que fez uma eletiva na área de história, onde ela colocou aqui, Play na História. É um exemplo de um nome de eletiva atrativo, né, instigante, que vai fazer com que o aluno tenha interesse em procurar saber do que se trata a eletiva. Então pense em títulos atrativos, interessantes, né, que chamem a atenção do aluno. A ementa, ela é a definição de modo claro e coerente. Então, essa definição, ela precisa ser clara, com informações precisas, né, e evitando aí rebuscar muitas palavras, porque o aluno ele vai ter acesso a essa ementa. Então, é importante que ele conheça, né, do que se trata a eletiva. Justificativa. É a relevância da eletiva, né? Essa eletiva, ela vai ser importante para o aluno por quê? Né? Qual a importância da sua eletiva para a vida do aluno? Então, é isso que você vai colocar na justificativa. Objetivos, você vai destrinchar essa justificativa. Então, você vai sempre começar os objetivos com verbos, verbos que indicam ação. Então, aqui eu tenho alguns exemplos, ó. Disseminar a cultura empreendedora, instigar comportamentos empreendedores, encorajar novas identificações, potencializar, desenvolver, são todos verbos que podem fazer parte dos objetivos da sua eletiva. Então, indica aquilo que se pretende alcançar no desenvolvimento da sua eletiva. Habilidades. Então, nós temos já um combinado que as habilidades elas precisam ser inseridas em todos os planos de eletiva, pelo menos uma habilidade de língua portuguesa, uma habilidade de matemática. Pode ser, pessoal, qualquer habilidade, não precisa ser necessariamente habilidades essenciais e não precisa ser necessariamente habilidades em defasagem. É aquela habilidade que casar melhor com o tema da sua eletiva, certo? Além disso, vamos precisar também da habilidade socioemocional e da habilidade da disciplina do professor que estiver aí desenvolvendo aquela eletiva. Agora nós vamos falar de eixos temáticos. Então, os eixos temáticos serão oferecidos para vocês dentro de um documento, né, que é o plano de eletivas comentado,
Lá você vai ler esses eixos temáticos e vai analisar quais deles estão mais de acordo com o tema, né, com o desenvolvimento, com a metodologia que você escolheu dentro da sua eletiva. Então, você vai indicar com qual ou quais aquela eletiva dialoga de acordo com os eixos temáticos. Eles estão disponíveis no plano de eletiva comentado, que nós vamos oferecer dentro do Drive de descrição dos grupos. E depois vem o conteúdo programático. Conteúdo programático são temas que serão abordados ao longo do bimestre. Então, quais serão os conteúdos, né, mais específicos que você vai trabalhar dentro da sua eletiva? Metodologias. Então, o momento em que você está trabalhando a sua eletiva é o momento que o professor ele tem liberdade metodológica para desenvolver essa disciplina. Então, você poderá utilizar não só como metodologias, mas com espaços diferenciados, ferramentas diferenciadas, materiais também. Lembrando, todos os espaços da escola são espaços pedagógicos, são espaços destinados para aprendizagem. Então, você pode apostar em aulas em ambientes livres, jardins, né, todas essas áreas abertas que nós temos disponíveis na escola, né, pensando sempre no distanciamento, nos protocolos de segurança. E lembrando sempre que as metodologias ativas é o que nós temos atualmente aí de mais produtivo, de mais interessante, de mais atrativo para o desenvolvimento dessas eletivas. E recursos didáticos. Nos recursos didáticos, né, todos os materiais, instrumentos, locais, equipamentos que você irá utilizar durante a sua eletiva. Vale destacar que poderão acontecer adaptações, né? De repente você precisará de um outro material, uma outra ferramenta que não está descrita no seu plano, porém você poderá utilizar sem problema nenhum. Bom, durante a elaboração do seu plano, você terá que descrever como vai ser a sua culminância. Então, a culminância nesse momento, agora, né, que nós estamos vivenciando o ensino presencial juntamente com o ensino remoto, poderá acontecer aí uma culminância presencial. Então, planeje aí uma culminância presencial baseado na produção de painéis, né, teatros, produção de apresentações, exposição de materiais que tenham sido feitos, elaborados pelos alunos, tudo isso aí vale, né, na organização da culminância da nossa eletiva. Lembrando que a nossa culminância deve também utilizar ferramentas tecnológicas. Então, as ferramentas tecnológicas também é um grande atrativo na hora da culminância. Referências bibliográficas. Então, além das referências que já são oferecidas pela SEDUC, quais outras obras poderão te auxiliar na elaboração da sua eletiva, no desenvolvimento das aulas da sua eletiva? Então, essa referência bibliográfica, é importante que você escolha ela, né, de acordo aí com o nível de maturidade da sua turma, né? Não dá para a gente escolher também referências que não vão estar casando até mesmo com a maturidade da turma. Então, isso vai variar muito de acordo com cada turma. E, por último, temos aí o cronograma semestral. Cronograma semestral é o detalhamento do que será trabalhado durante esse segundo semestre, por datas. Então, é importante que vocês coloquem a data, né? Então, olha lá no calendário, fiquem atentos aos dias de recesso, questões aí referentes a feriados, observem com bastante clareza. Importante nesse cronograma se preocupar também em deixar um tempo para a preparação da culminância, que é lá no final do cronograma. E o início do cronograma, nós vamos colocar as primeiras semanas que estão acontecendo na escola. Então, esta semana que está acontecendo o acolhimento, na próxima semana
que nós trabalharemos aí temas voltados para a organização da escola, né? Então, é importante pensar em datas, observando o calendário da nossa escola. Tá bom, pessoal? Muito obrigada. Espero que tenha ajudado o vídeo e qualquer dúvida eu estou à disposição.